Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Na casa de Enver todos terminam o jantar e Seida convida as crianças para irem brincar no quarto dela. Arif olha para Bahar e finalmente percebe que ela está usando o colar no pescoço. Ele não pode deixar de sorrir um pouco como se Bahar e Seida estivessem felizes. Bahar agradece a Enver dizendo-lhe que a comida estava boa. O alfaiate está feliz e Bahar quer pegar os pratos, mas Seida diz a ele que farão isso mais tarde e agora vão conversar um pouco com Enver. O velho concorda com Seida e Sirin pergunta à irmã como vai seu trabalho, mas Bahar responde que ela não tem mais nenhum. A senhora Fazila informou que ela não iria mais escrever sua história. Sirin diz que parece estranho porque Fazila disse que sua história era muito interessante. Bahar diz que acabou e Sirin diz que acha muito estranho ele ter despedido os dois ao mesmo tempo. Enver pede à louca que tenha cuidado com suas palavras porque ele incentiva as pessoas e ela cria problemas. O alfaiate pergunta a Sirin o que há de errado e ela diz que só estava se perguntando por que Fazila mudou de ideia. Bahar responde que disse que não sabe. Sirin lembra e diz que vai mostrar algo que tem na cozinha. A maluca vai embora e Enver pede que a ignorem e aproveitem a noite. Bahar pede que ele se acalme porque já conhecem Sirin. Sirin volta e mostra a revista onde Fazila aparece. A maluca diz que ela lhe parece muito bonita e que está usando os brincos lindos. Então Sirin pergunta a Bahar se aqueles não são os brincos que ela vendeu o outro dia com Bersan. Seida responde que não, porque eram do ex-marido de Bersan e certamente são semelhantes. Sirin diz que eles são parecidos e pergunta a Seida se eles não parecem iguais para ela. Enver tira a revista de suas mãos e ordena que ela não trate Bahar ou Seida como ladrões e os respeite. Sirin pega o celular dela enquanto conta que ela mesma foi até a joalheria e tirou uma foto dos brincos. A maluca mostra ao pai a foto ondulada para que ele compare com a da revista, mas Enver se recusa e diz que suas filhas não fariam algo assim. Sirin pergunta a Bahar se ele quer assistir e também pergunta a Seida. Sirin diz que não há dúvida de que são iguais, e diante do silêncio, pergunta a Bahar por que ele não diz nada. Seida se defende dizendo a Sirin que ela inventa muitas bobagens, mas Sirin encurrala Bahar e, diante do silêncio dela, Enver começa a ficar desconfiado. Nesse momento a porta toca e Sirin vai ver quem é. Bahar está prestes a confessar a verdade a Enver, mas Sirin avisa que acaba de chegar uma grande surpresa e pede que adivinhem quem é. Enver se levanta e vemos que é o ex-pai de Satyumis, junto com outros dois homens. O homem os cumprimenta dizendo boa noite e Enver responde. Depois pergunta a Sirin quem são e a maluca ondulada diz que ele é o pai de Arda e veio buscar o filho. Seida fica realmente surpresa, o homem sorri. Bahar também não consegue acreditar e Arif não sabe o que fazer. Seida sabe que está em apuros enquanto o homem continua a sorrir. Seida fica chateada e pergunta quem ele procura e o homem responde que procura Arda. Enver fica muito surpreso. Arif se levanta e diz ao homem que não pode fazer isso e pergunta se não é um pouco tarde para levar um filho. O homem responde que por ser filho dele não importa a hora ou o dia. Porque eles têm os deles e ele também é pai. Seida ataca ele e grita que não vai deixar que tirem o filho dela. Eles podem levar todos os bandidos que quiserem com ele, mas Arda não vai embora. O homem diz que eles são irmãos de Arda e Enver tenta acalmá-los dizendo a Arif que ambos, como homens, têm que resolver isso. Arif concorda. Então Enver pede ao homem que lhe diga o nome dele. Ele está prestes a dizer, mas Sirin os interrompe dizendo que é melhor ele ir até Arda e Seida quer quebrar a mãe com a louca. Sirin diz que Seida é louca e não deveriam deixar a criança com ela. Enver manda Sirin ir até o quarto com as crianças e cuidar para que elas não saiam. Bahar grita com Sirin e a leva até o quarto onde estão as crianças e avisa para não contar nada. A louca ondulada entre Nizam pergunta à mãe o que está acontecendo. Bahar responde que nada e não se preocupem, apenas uns senhores vieram e eles estão conversando com eles. Bahar tranca Sirin com as crianças e ela olha para eles com raiva e pergunta se querem saber o que está acontecendo lá fora. Eles respondem que sim e Sirin informa que o pai de Arda veio e quer levar seu filho. Doruk pergunta por que e Sirin diz que o fará implorar. Doruk pergunta-lhe como os Satyumis ensina-lhes como pedir esmolas. Bahar segura Seida e Enver pede ao homem que volte quando Henry voltar da Alemanha, mas ele responde que já falou com ele ao telefone e como não pode pagar o que pediu, então levará seu filho. Seida grita novamente que não vai levá-lo. Enver acalma a senhora e diz ao homem que como você pode ver, Seida ama muito Arda porque ela o criou.
Enver fica sério e Arif pergunta por que eles não vão embora, já que criaram um grande problema por causa dele. Um dos filhos do senhor manda Arif calar a boca porque ele é um fracasso e Arif quer quebrar sua mãe, mas Enver intervém. Arif diz ao homem que se as mulheres não estivessem lá ele arrancaria sua cabeça. Enver põe ordem e pede que pensem em uma solução, depois pergunta ao homem qual é o nome dele. O homem se apresenta como Dursum, Enver agradece e se apresenta como Enver. Ele então pede para o homem falar porque eles vão ouvi-lo, ele diz que não há o que conversar porque ele só veio pelo filho. Seida diz a ele que nunca o levará e Dursum olha para ela com raiva. Enver explica a Dursum que Arda é uma criança especial e hoje receberam boas notícias em relação à sua educação, mas Dursum o interrompe e diz que sabe muito bem como deve educar seu filho. Arif pergunta com raiva se ele não entende o que estão falando, se ele acha que é capaz de ensinar uma criança como Arda. A situação se complica e Enver acalma Arif, depois diz a Dursum que Arif está falando a verdade porque Arda precisa de educação especial e eles têm um amigo chamado Fazile que é quem cuida disso. Dursum pede que ele pare de fazer papel de bobo e pergunta por que eles se preocupam tanto com Arda, então ordena que um de seus filhos barbudos vá buscar seu irmão. Então começa uma briga e todos querem se matar. Enver cai e Bahar cuida dele, o alfaiate pede que ele não deixe as crianças virem ver isso. Bahar diz a ele que eles não podem vir porque ele trancou a porta e pede a Enver que se acalme. Enver sai e volta gritando que chega, o alfaiate está com uma arma na mão e ameaça atirar. Bahar pergunta o que ele está fazendo com aquela arma na mão e Dursum tem medo de atirar nele. Enver, chateado e gritando com eles, deixa claro que ninguém vai tirar aquela criança de casa e muito menos que eles vão brigar na própria casa. Arif pede que ele largue a arma porque pode ser perigosa. Enver enfatiza que ninguém vai brigar em sua casa e Dursum concorda com ele e pede que guarde a arma. O alfaiate manda os 3 homens irem embora e eles fogem. Arif pede a Enver que abaixe a arma. Enver pede que tirem a arma dele, mas Arif diz que ele tem que largá-la primeiro. Enver diz a ele que ele não pode se mover agora e Arif se aproxima lentamente e tira a arma de suas mãos. As mulheres ficam aliviadas e acalmam Enver. Seida pergunta a Arif se a arma está carregada e ele diz que não sabe nada sobre armas porque não é bandido. Bahar pergunta a Enver onde conseguiu aquela arma. O alfaiate responde que Sarpa deixou no armário, encontrou ontem e não sabia o que fazer com ela. Arif olha para Bahar e lentamente coloca a arma sobre a mesa. Sirin bate na porta para que abram. Bahar abre a porta com a chave e Sirin sai, enquanto a senhora abraça os filhos enquanto olha para Arda. Aí vemos que uma van branca chega em Tarlabazi. O motorista abre a porta e é Fazile. Ela sobe até o apartamento de Seida e toca a campainha, mas não recebe resposta. Ele então faz o mesmo na casa de Bahar e também não recebe resposta. Bahar e Arif ajudam as crianças a calçar os sapatos e Bahar liga para Seida. Ela se aproxima com Arda e pergunta a Enver se ele está bem. O alfaiate responde que sim. Todos saem do apartamento e deixam Enver sozinho. O escritor Fazile sai do prédio e volta para a van. O motorista pergunta para onde vão agora e ela responde que vão para casa, suspira e diz que nem entende por que veio. O carro dá partida. Bahar pede aos filhos que se preparem para dormir e Doruk pergunta à mãe se é verdade que Arda será levada. Bahar pergunta-lhe onde ouviu isso ou quem lhes contou algo assim. Nizam confessa que foi a sua tia Sirin quem lhes disse que o pai de Satyumis vai levar Arda e fazê-lo pedir esmola. Bahar diz que provavelmente foi uma piada, mas Nizam diz que eles ouviram tudo. Bahar pergunta o que ouviram. Nizam conta que ouviram Seida gritando e depois o avô. Doruk repete o que Enver disse quando estava com a arma na mão. Bahar pede que se sentem na cama e explica a situação. Ao mesmo tempo Seida coloca os filhos na cama e senta ao lado de Arda. Ela chorando acaricia o rosto do filho e diz que não vai deixar que tirem ele do lado dela. Ela não sabe como, mas eles vão conseguir o dinheiro para dá-lo àquele homem mau. Satyumis está do outro lado da cama ainda acordado e ouve as palavras de Seida. No dia seguinte, Bahar pede aos filhos que acordem e eles pedem mais 5 minutos. Ela concede apenas mais 2 minutos. Doruk e Nizam pedem à mãe que coce as costas. A senhora o faz e diz que são crianças muito mimadas e brinca com eles. Ao mesmo tempo vemos que Satyumis acorda e vê que Seida está dormindo abraçada a Arda. Satyumis se levanta sem fazer barulho e fecha a porta do quarto, enquanto Bahar serve o café da manhã aos filhos e eles comem muito felizes.
Satyumis come azeitonas e pão. Doruk e Nizam escovam os dentes e Satyumis acaba de comer o pão. Bahar passa as roupas dos filhos e os veste. Satyumis se veste sozinho enquanto Seida e Arda continuam dormindo, o menino as vê da porta. Bahar termina de vestir os filhos e coloca os casacos neles. Então eles descem pontualmente e Bahar lhes entrega as mochilas. Satyumis sai do apartamento, Arif o encontra e avisa que veio procurá-lo. Satyumis pergunta-lhe por que e Arif diz-lhe que o seu pai lhe pediu que o levasse à escola e se certificasse de que estava bem. Satyumis responde que não é necessário porque conhece o caminho e já trabalhou por estas ruas. Arif pede-lhe que pare e diz-lhe que não irá mais para a escola sozinho, irão juntos. Aí pergunta ao menino se ele tomou café da manhã e Satyumis diz que comeu um pouco. Arif diz que está tudo bem e os dois descem as escadas, encontram Bahar e as crianças e se despedem deles enquanto sobem para a estrada. Bahar pergunta a Satyumis se ele vai para a escola e Arif diz que sim. Bahar deseja muita diversão a Satyumis e ele vai embora com Arif. Bahar corre para Satyumis, arruma sua camisa e jaqueta e avisa que nenhuma criança daquele prédio sai sem um beijo. Ela beija suas bochechas e lhe deseja boa sorte hoje. Satyumis caminha com Arif e olha para Bahar, pois ele nunca recebeu esse tipo de carinho. Enver sai do prédio e cumprimenta Bahar. Depois pergunta se as crianças ouviram a briga da noite passada. Ela responde que sim e que sua irmã Sirin ficou encarregada de contar o motivo da discussão. Enver quer saber o que Sirin contou a eles e Bahar conta a ela. Ele diz que inventou que Dursun levaria Arda para pedir esmola. Bahar acrescenta que a culpa é deles por terem deixado aquela louca sozinha com os filhos. Enver, chateado, diz que essa menina sempre dá um jeito de estragar tudo em seu caminho e acredita que agora eles sempre terão que vigiá-la. Ele fica indignado porque Sirin disse isso para as crianças, mas Bahar o acalma dizendo isso. Ele já falou com as crianças e disse que era uma piada. Enver diz que o que mais o incomoda é que Sirin sabe bagunçar as coisas e ontem ele estava prestes a acreditar que roubaram os brincos. Ele garante que Sirin entra na cabeça das pessoas como se fosse uma doença e pede para ele Bahar se isso for verdade. Bahar acena com a cabeça e Enver pergunta quem acreditaria que eles são capazes de roubar. O alfaiate se culpa pela atitude de Sirin e diz que sempre permitiu que ele falasse o que quisesse. Bahar pede que ele se acalme e eles dizem que se encontrarão mais tarde. Seida sai correndo do prédio e, apavorada, diz a Bahar que você não encontra Satyumis em lugar nenhum. Ela corre em busca do menino e Enver diz que deveriam chamar a polícia, mas Bahar a impede e informa que Arif o levou para a escola. Seida se sente mal e diz que havia esquecido e não o ajudou. Bahar acalma e eles entram novamente no prédio. Por outro lado, no percurso escolar, Doruk pergunta à irmã por que ela olhou para ele com cara de raiva. A menina conta que olhou para ele assim porque perguntou à mãe sobre o encontro e ela disse para ela não fazer isso. Ela corrige Doruk dizendo-lhe que não se chama Fita, mas sim Sita. Doruk pergunta se ele estava com raiva porque não disse direito e Nizam responde que não foi por esse motivo. Doruk pergunta o que é um encontro e eles discutem porque Nizam diz que sua mãe não tinha namorado e Doruk lembra que Sirin disse que sim. A menina lembra que quando ficaram trancados no mesmo quarto que Sirin, ela lhes disse que todos ali tinham sorte de ter um pai que os ama. Infelizmente Nizam e Doruk não têm mais pai, mas não precisam se preocupar porque Bahar teve um encontro, o que significa que em breve terão um pai. Nizam chateada diz a Doruk que sua tia Sirin é uma mentirosa e mente o tempo todo. Ambos ficam pensando. Arif e Satyumis vão para a escola. O jovem pergunta-lhe se não tem mochila e Satyumis responde que não. Arif diz a ele que está tudo bem e então ele comprará o que precisa. Satyumis diz-lhe que não é necessário porque ele não irá mais à escola. Arif pergunta se eles vão reprová-lo e Satyumis responde que não. Arif oferece sua ajuda nas disciplinas em que ele poderia se sair mal, como matemática, mas Satyumis recusa. No apartamento de Seida, ela e Bahar estão na cozinha preparando o café da manhã para Arda. Bahar diz que Satyumis comia pão com azeitonas e é muito esperto. Seida continua mencionando o quanto se sente mal e culpada por não ter prestado atenção às necessidades de Satyumis. O pobre menino não comia quase nada para ir à escola e se não fosse por Arif poderia ter se perdido. Bahar diz a ele que ele é uma criança que não teve escolha a não ser se defender sozinho.
Seida pergunta a Bahar o que farão com Dursum e de onde conseguirão o dinheiro porque ele não desistirá da criança. Bahar responde que Enver vai consertar e Seida pergunta como e Bahar faz gestos lembrando de Enver com a arma na mão. As mulheres riem e Bahar diz que elas são loucas e que graças a Deus Enver não atirou em ninguém. Seida então pergunta a Bahar se ele teve notícias de Sem e Bahar responde que recebeu ligações dela na noite passada, mas ele seguiu o conselho de Kisme de não atendê-lo. Ele entrará em contato com ela hoje, pois pediu que ela o informasse se tentasse contatá-la. Enquanto isso, Arif chega com Satyumis à escola, dá-lhe uma passagem e diz que é de seu pai, Henry. Satyumis diz-lhe que é óbvio porque o outro não lhe dá dinheiro, apenas tirou dele. Arif avisa que ele será pego na saída e pede que ele não fuja ou Seida ficará brava. Satyumis diz a ele que está bem e se dirige para a entrada da escola, mas espera a saída de Arif, sai da escola e corre na direção oposta. Seida acomoda Arda na sala para que ela termine de montar um quebra-cabeça. Bahar serve seu café e Seida pergunta por que ela colocou o colar. Bahar diz a ele que não há nada de especial nisso porque um amigo deu a ele. Seida diz que é verdade, apenas uma amiga. Depois de alguns minutos, Arif chega na casa de Seida e Bahar pergunta quem ele é. Seida diz que ele é seu amigo e Bahar cumprimenta Arif. O jovem diz a Seida que não devem se preocupar com Arda, ele conversou com Henry e este informou que não podem levar a criança sem ação judicial. Seida pergunta quando podem ir a tribunal e ele diz dentro de alguns meses, pois o processo demora algum tempo. Arif diz a eles que na verdade veio visitá-los para avisá-los sobre a arma de Sarp que Enver sacou ontem à noite porque eles não podem ficar com ela. Seida diz que eles deveriam simplesmente jogá-la no mar, mas Bahar diz que essa não é a solução. Arif avisa que pode pedir um conselho a Kisme, pode até ir hoje. Seida pede que tudo que ele conversar com ela seja cara a cara para evitar mais mal-entendidos. Arif diz que está tudo bem, se despede e vai embora. Bahar avisa a amiga que ela deve se preparar para ir à entrevista para o emprego que encontrou no jornal. Seida lhe deseja boa sorte. Fazila preparou o café da manhã para Raif e bate na sua porta para ele recebê-lo. Porém, Raif grita com ele que não quer nada e exige que ele o deixe em paz. Fazila pede que ele não faça isso, ele não come nada desde ontem e não pode continuar assim. Ela volta para a cozinha preocupada. Por outro lado, vemos que Bahar desce do ônibus e liga para Kisme. Ela pede desculpas por incomodá-la, mas gostaria de se encontrar com ela, pois pediu que ela avisasse se Sen ainda a estava incomodando e ontem ele estava ligando ela insistentemente. Kisme diz que ele cuidará disso e desliga a ligação. Ela está em seu escritório com Sen. Kisme pergunta com raiva se ela não tinha dito para ela não incomodar mais Bahar. Sen responde que se ele contou isso a ela, ele não se lembra. O malfeitor se sente Kisme exige que ele pare de fazer as coisas pelas costas, pois parece que ele está realmente fora de controle. Sen apenas ri e responde dizendo olha quem está falando. Kisme diz-lhe que não quer continuar a trabalhar com ele, não pode fazê-lo, pois a sua confiança não é a mesma e pretende contar aos outros. Sen fica na frente dela e diz que interpretará isso como uma declaração de guerra. Ele sai furioso do escritório. Kisme está muito preocupado. Arif está chegando no escritório da irmã e vê Sen saindo furioso, entra no carro e vai embora. Kisme pede à sua secretária que resolva um assunto o mais rápido possível e Arif entra no escritório e cumprimenta a Kisme, diz-lhe que deve perguntar-lhe algo e Kisme o convida para ir ao seu escritório. Ao entrar Kisme vê a jaqueta de Sen e Arif conta que viu o Sr. Sen saindo de lá. Kisme nega e diz que não sabe de quem está falando. Arif avisa que é cliente de Enver. O advogado avisa que lá existem vários escritórios e que aquele homem que ela menciona não saiu do dela. Ela pede que ele se sente e pergunta como pode ajudá-lo. Arif conta que encontraram a arma de Sarp na casa de Enver e que não sabe se o certo a fazer é levá-la à delegacia. Kisme diz a ela que é melhor jogá-la ao mar, pois não sabe quem ela está registrada ou se está envolvida em algum tipo de crime. A última coisa que eles precisam agora é de problemas por causa de uma arma e o mar é como um buraco negro, então é a melhor ideia. Arif diz que então seguirá o conselho dela e se despede da irmã. Quando Arif está saindo, ele vê que desamarrou um sapato e se ajoelha para amarrá-lo. Ouve a secretária de Kisme entrar no escritório e informar que o Sr. Sen ligou porque esqueceu o paletó. Arif está impressionado.
Bahar chega atrasado em Tarlabazi. Enver pergunta como foi a entrevista. Bahar diz que infelizmente contrataram outra pessoa e ele foi lá de graça. Enver pede que ele não desanime e diz que encontrará algo melhor. Seria bom se Fazília não tivesse desistido do livro. Enver diz a ela que tem uma boa notícia. Há comprador para a casa que pertenceu a Tice. Se tudo correr bem, eles terão um pouco mais de dinheiro. Ele ainda tenta convencer Sirin, que não concorda com a venda. Bahar diz que talvez sua irmã queira mantê-lo para construir uma nova casa assim que tiver dinheiro. Enver pede que ela não esqueça que ela também tem direito àquela terra, não só a lei o diz, mas ela merece. Bahar não responde e apenas diz que vai esperar os filhos chegarem logo. Ela entra no prédio. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.